Para a nossa terceira mesa, eu quero convidar, então, a mediadora Amélia de Oliveira Junques, psicóloga clínica e analista junguiana, especialista em psicologia clínica pela Comunidade Gestáltica de Florianópolis, em psicologia analítica pela PUC do Paraná, e em psicometricidade pela Universidade Federal do Paraná, mestre em educação pela Unicamp, analista de data, diretora executiva e cofundadora do IJUSC, a JB e a AP. Na área de educação, atuou por mais de 12 anos como professora universitária, coordenou o curso de pós-graduação em Psicologia Analítica na Unisociesc, em Florianópolis. Atualmente, professora de pós-graduação na área clínica e educacional. Possui vasta experiência na área de Psicologia Clínica e Supervisão com ênfase em Psicologia da Personalidade e do Desenvolvimento Escolar. Atende adultos, adolescentes e crianças, autora de artigos e de um livro sobre a formação de professor em Educação Especial. Bem, gente, então vamos dar sequência aos trabalhos de hoje à tarde. Eu gostaria de externar a minha satisfação, em estar aqui com vocês, desse sonho sonhado e, entanto, realizado, que é a fundação do próprio IJUSC, que é trazer a abordagem junguiana, esse olhar com sentido e com significado. Bem, a mesa, então, composta, que nós vamos chamar, tem um tema muito importante e relevante, que fala da relação mãe, pai, filho, e como isso se dá numa relação atípica, ou no que não é esperado, no momento. Tá? Então, eu gostaria que nós todos pudéssemos refletir, que sentimentos, a partir dos trabalhos apresentados, vão sendo sentidos e que reflexões nós vamos fazer a partir disso. Tá? Então, nós vamos chamar a primeira, então. Eu gostaria de convidar o Eduardo Quezado, para compor a mesa. O Eduardo, ele é candidato a analista pelo nosso instituto, Instituto Junguiano de Santa Catarina, é psicólogo clínico, formado pela Universidade Federal do Ceará, coordenador geral do Instituto SERPA, que engloba clínicas e psicologia e uma organização voltada para recursos e formações na área de psicologia e psiquiatria. Bem, o tema que ele vai tratar, que vai falar, então, seria Gestação do Pai, um relato pessoal. Eduardo, então, sinta à vontade, fazer a tua exposição. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Tá bom. O meu trabalho, diferente do trabalho dos meus colegas, é de um pai sem o filho. Eu vou tratar da gestação desse pai. Eduardo. Oi. Bem mais perto, assim. Tá, pro microfone eu sou péssimo, galera. Bem pertinho. Este trabalho foi escrito durante a gravidez da minha esposa. Percebi que se desenrolava em mim um processo também gestacional. Tive diversas experiências físicas e emocionais que registrei ao longo da gestação da minha companheira. Primeiro em forma poética, como um desabafo íntimo e reflexões, e depois teoricamente. Esta apresentação trata de uma experiência vivida entre fronteiras. Durante a minha formação na JB, mesmo morando em Fortaleza, no Ceará, participei de um processo que se deu por meio de viagens mensais. Durante 4 anos e meio, seja online ou presencial, saía de Fortaleza rumo a Florianópolis, rumo ao IJUSC. As fronteiras aqui, nesse trabalho, se situam entre diversas figuras, como o filho e o pai. Figuras internas, repletas de nuances, semelhanças e diferenças, que ao seu tempo se entrecruzam, cruzando fronteiras, fazendo travessias e passagens rumo ao entrechoque, sentidas com a urgência de uma experiência avassaladora. Quando soube que a minha esposa estava grávida, fui tomado por uma onda de emoções.
E durante esse processo, percebi que escrever me mantinha mais consciente das imagens que surgiam, e assim da obra que se formava dentro de mim. Para essa apresentação, eu teci uma união de poemas, textos soltos, citações teóricas e reflexões. Inicialmente, o título do meu trabalho era O Nascimento do Pai. Quando, numa roda de conversa, durante uma das consultas de pré-natal com casais gestantes, uma doula que facilitava o grupo disse: gente, todo mundo fala da gestação e do parto, mas ninguém fala sobre o depois. Quando o filho nasce, o nascimento da criança é outro momento. Vocês ainda não são pais e mães. Vocês também estão sendo gestados. Vocês só nascem depois. Então eu me dei conta de que vivenciava uma gestação e não o nascimento do pai. E que era um processo que não se centrava no nascimento biológico do meu filho. A partir disso, decidi mudar o título do que produzia para A Gestação do Pai, em vez de O Nascimento do Pai. Quando refletimos sobre a gestação da figura paterna, pensamos numa experiência antinômica individual-coletiva. Sempre temos uma ideia coletiva e individual sobre experiências importantes da vida. Por exemplo, a ideia de que não sofreremos como os outros porque somos pessoas diferentes. E afinal, o individual se sobrepõe ao coletivo. A antinomia está na percepção de que, embora sejamos seres únicos e, portanto, experimentemos o sofrimento de forma particular, também compartilhamos vivências coletivas que nos tornam semelhantes, pois são intrínsecas à condição humana. O nascimento de um filho é um exemplo dessa dualidade. Quanto mais me debruço sobre a temática da gestação de um filho, mais percebo pacientes, amigos e familiares que vivenciaram situações cotidianas muito semelhantes e uma realidade interior similar. Assim, entramos em uma zona arquetípica, onde a experiência é coletiva, embora carregue o seu núcleo individual. Gestar o pai é estar aberto à fluidez entre as imagens que temos culturalmente a respeito de paterno e materno. É deixar atravessar-se pelas imagens e pelo movimento interior, que, como sabemos, pode materializar-se em nossas relações e experiências no mundo por meio de projeções. Desse modo, apresento a vocês o fluxo das imagens que me tomaram em momentos importantes desta travessia. Antes do ultrassom. Na madrugada anterior ao primeiro ultrassom do meu filho, enquanto estava deitado em minha cama, pulsava em mim: quero ser pai, meu Deus. Parecia que ali ficava claro o meu desejo mais profundo, para além dos medos, do óbvio e do esperado. Uma intranquilidade crescente insistia que algo fosse realizado. Naquele instante, o pai pediu passagem em forma de poesia. Levanto de madrugada para escrever. Eu escrevo para o meu filho, abrindo o caminho para a sua vinda. O demasiado som. Aguardo ansioso a tua chegada. Meu coração acelera, anseia pelo teu. Um novo pensamento me atravessa. Quero ser pai, meu Deus, quero ser. Fantasio onde possas estar, confortável, amado, cuidado, filho meu. Perco-me na realidade e te vejo olhar para mim, abraçar, torcer, sorrir, enquanto sou ao teu lado, do teu lado, por ti. Quero ser pai, meu Deus. Quero sentir o alívio de saber que estás bem, que atravessaste os segredos do mundo para repousar no amor cuidadoso da mãe Camila, a tua mãe, o nosso amor. Imagino-te pequeno, olhinhos fechados, correndo, chorando, sorrindo, sendo quem quiseres ser, pois para mim só importa o pulsar, sons graves, confusos, o bumbo monossilábico, a tua vinda, a tua vida, a tua vinda, a tua vida, a tua vinda. Naquele momento, ouvi os corações do filho e do pai pulsarem a cada fantasia que eu tinha de como seria o nosso encontro. Mas eu sabia que não poderia me iludir. O pai só nasceria com o seu filho, no seu quarto, no seu berço, no seu cantinho. Findados 9 meses, eu teria o pai junto de mim e do seu filho. Neste primeiro relato, evidenciam-se o medo e o desejo em relação a uma gravidez ainda em estágio inicial. A gestação do bebê anunciou uma mudança interna e externa muito profundas. O nascimento de um filho encerra um ciclo e inicia outro,
simbolizando a morte psíquica do antigo eu. Para alguns, essa transformação alegra a vida. Para outros, traz o peso das novas responsabilidades, marcando o fim do papel de filho e o nascimento do papel de pai. Esse processo simbólico marca a transição de uma identidade centrada no próprio ego para outra, onde a vida se dedica a um novo ser. Para Bollen, a morte simboliza uma experiência transformadora, trazendo para nossa reflexão o novo pai, ao abandonar o antigo eu, renasce em uma nova função, na qual deve conciliar a antiga posição de filho com a nova posição de pai. Essa coexistência de papéis, na pluralidade da alma, nos apresenta experiências ambíguas e complexas que mobilizam a energia psíquica para uma travessia. Em muitos ritos, é preciso construir uma ligação simbólica, para que essa passagem rumo aos céus ou ao inferno seja possível, e deste modo adentrar no nosso mundo interior. O meu mundo interior me convocara para esta jornada em forma de poesia. No contexto da paternidade, essa travessia representa a jornada psíquica do pai, que ao enfrentar a morte simbólica de seu antigo eu, precisa construir uma ponte que o conduza a esse deslocamento de identidade. Não se trata de uma substituição, pois todos esses papéis coexistem em nós. Mircea Eliade afirma que essa conexão simboliza uma comunicação entre o terreno e o divino, uma passagem perigosa. E na paternidade, esse elo é estabelecido quando o pai enfrenta sua sombra. Para tanto, a construção dessa ponte interior se torna essencial para atravessar as profundezas da alma e emergir transformado, pronto para o novo ciclo da vida. Segundo Eliade, o sentido de todos esses ritos de passagem perigosa é o seguinte: estabelece-se uma comunicação entre a terra e o céu, na tentativa de restaurar a comunicabilidade que era lei in illo tempore. Visto sob certo ângulo, todos os ritos de passagem iniciáticos têm em vista a reconstrução de uma passagem para o além e, portanto, a abolição da ruptura de níveis que caracteriza a condição humana após a queda. Portanto, neste trabalho trata-se de uma passagem perigosa para uma conexão interior em que a constelação psíquica traz memórias, imagens e necessidades antes desconhecidas em mim e às quais agora devo satisfação. O pai deve abrir caminho para a mudança psíquica, que exigirá uma abertura consciente para as vivências, transformações e imagens que surgirão. O dia do ultrassom. Enquanto aguardava o primeiro ultrassom do meu filho, para saber se ele estava bem, com saúde e se teríamos uma gestação de risco ou habitual, muitas reflexões me atravessavam na recepção do consultório médico. Vi casais e vi um pai no rosto de cada um que estava ao lado de sua esposa e pensei: um pai tem cara? Tem um tipo físico certo? Uma maneira de se portar? Eu tenho cara de pai? Fizemos o exame, tudo normal. Seu coraçãozinho batia num ritmo saudável. A médica não olhou para mim, não me cumprimentou, nem me felicitou. Após a consulta, minha esposa e eu fomos a uma loja pesquisar berços. Sentíamos-nos seguros para sonhar mais alto com o nosso bebê. Todos na loja diziam: parabéns, mamãe, assim que sabiam que estávamos grávidos. Perguntei se realmente eu estava grávido, ou quando estaria. Olhamos tudo: os berços, as poltronas de amamentação, descobrindo o mercado e todos os acessórios para um quarto de bebê. Ao sairmos, na porta da loja, uma das vendedoras olhou para mim e disse: parabéns, papai. Ali, estranhamente, o mundo saudou-me e as trombetas anunciaram: o pai está grávido. Assim, alguns pensamentos apontavam para a necessidade de um reconhecimento não só interior, mas exterior, do novo papel que eu estava prestes a assumir. Um papel social importante. Segundo Jung, a persona é uma máscara supostamente individual, que possui uma conexão com a psique coletiva. Desse modo, por meio da máscara, assumimos um compromisso social com os outros. Como alguém que seria pai, eu me questionava o que faria de mim um pai na visão dos outros, e se algo havia mudado em mim desde que entrara no caminho de ter um filho. A imagem universal de uma mãe, durante sua gestação, é olhando para a própria barriga, tocando-a, como quem toca com amor o globo que representa o mundo, o pai, para onde olha.
Qual a imagem do pai gestante? É do pai preocupado com as contas, olhando para o vazio ou para o chão? Dependendo do seu estado emocional, onde está o filho nessa imagem? Podemos dizer que a imagem mais comum de um pai, em se tratando do mais comum, é a imagem da ausência, não há retrato. O progenitor que não retorna após comprar seus cigarros não é o pai. Cena 3, depois do ultrassom. Na madrugada seguinte ao ultrassom, o pai, mais uma vez, reivindicou seu lugar para expressar e consolidar o início da nossa transformação. Novamente, a minha alma pediu por poesia. Big Bang. Tocou. Tocou aquele que seria o som. Tocou aquela que seria a música mais bela. Tocou grave e preencheu todos os espaços, e um mundo se abriu em mim, um universo inteiro, de inteiras galáxias, enquanto cliques, arrastos de máquinas explicavam, tintim por tintim, o que estaria ali. Tocou, meu Deus, tocou. Era o som dele, do meu menino, do meu pequeno universo de amor, futuros retratos e porta-memórias de parede, que das memórias essa é a lembrança, é o quadro que tocará mais. Bumbo, bumbo. Agora, engolfado, uma imagem rompe minha alma. Eu pequeno, universo antigo, sendo cócegas nos olhos de minha mãe, enquanto o pai, na rede vermelha, passava os canais da televisão. Bumbo, bumbo, uma grande explosão. Agora é o meu universo. Estrelas, galáxias, o grande amor, tudo imenso, gigante, colossal, do tamanho de um amendoim. Bumbo, a minha mãe-avó, bumbo, e o meu pai-avô. As reflexões banham-me constantemente. Repasso os conflitos, o amor, o sorriso e a cumplicidade com minha mãe e penso, eu quero ser pai. Lembro do café que meu pai me dava escondido na cozinha e como num choque o pensamento me invade. Vivi cumplicidade. Antes eram memórias engraçadas e até confusas. Como alguém compartilha, mesmo que um pouco de café com uma criança? Hoje, minhas memórias assumem cores que antes eram impossíveis de serem vistas. A pessoa mais madura, mais bem intencionada, não conseguiria precipitar esse colorido em mim. Talvez dissesse, racionalmente: o café entre você e seu pai era especial, pois era algo só de vocês. Ainda que eu visse dessa forma, não teria a cor e a textura do meu desejo de ter meus momentos especiais com o meu filho, assim como meu pai teve comigo e eu com ele. Hoje eu enxergo o filho do meu pai além de mim. Como vemos em minhas reflexões, o afluxo de pensamentos transita fortemente pela relação com meus pais e pela necessidade de colorir, trazer os significados e sentimentos subjacentes às diversas vivências e memórias, como forma de compreender as experiências futuras que me aguardam e que vivo enquanto ainda tenho meu filho no ventre da sua mãe. Neste sentido, Jung afirma que o relacionamento com os pais é de fato o canal infantil por excelência, por onde flui de volta a libido, ao encontrar obstáculos na vida posterior, e por meio do qual revive conteúdos psíquicos da infância já de há muito esquecidos. Sempre é assim na vida humana. Quando voltamos para trás, diante de um obstáculo grande demais, de uma decepção muito ameaçadora, ou do risco de uma decisão muito importante, então a energia acumulada para resolver a tarefa flui de volta e torna a encher os antigos leitos, os sistemas obsoletos do passado. Cena 4. O velho pai. A reflexão e as histórias sobre a minha infância sempre foram em torno da minha mãe. As minhas histórias com ela, o meu jeito em relação a ela, as brincadeiras com meu irmão e a minha irmã. O meu pai era uma história da família, com a família, todos nós. Aparentemente, nunca comigo, eu e ele. Hoje, vasculho as memórias que tenho com ele, as nossas histórias. Belchior, na música Como Nossos Pais, entre tantas belas imagens, nos apresenta a memória como uma parede cheia de quadros, que representam momentos importantes e dolorosos que vivemos. Partindo dessa imagem, na parede das minhas recordações, descobri quadros empoeirados,
onde eu e o meu pai compartilhamos um universo de lembranças e confidências. O cuidado dele durante as refeições, preparando minha comida preferida. O respeito e admiração pelos meus poemas, quando sugeriu que fossem publicados, pois, segundo eles, eram bons. As lembranças com o meu pai desprenderam-se do seu aspecto racional e da necessidade de coerência das suas atitudes. Das reminiscências do passado, trazidas pela regressão da libido, surge a lembrança de esperar meu pai chegar em sua moto. Eu chorava, porque ele não estava em casa. Sentado no colo da minha mãe, vejo a porta da sala se abrir. Suas mãos estão ásperas, arranhadas. Olho atentamente, sem entender nada. Meu pai havia sofrido um acidente de moto. Apesar disso, eu senti apenas alegria ao vê-lo chegar em casa. Meus olhos enchiam-se de amor. São memórias lindas e confusas, pois imagens assim sempre chocam-se com o pai real que conhecemos no futuro, com seus defeitos e qualidades. Mas redescobri-las, com todo o seu sentimento, são importantes para possibilitar que o pai em mim abrace e seja abraçado. Em mim também é gestado um novo filho, que é abraçado por seu velho pai. Além do retorno natural ao mundo dos pais nos momentos de grandes enfrentamentos, dali surge uma inspiração, uma lembrança, uma compreensão da nossa própria vida afetiva. Enquanto realizava tarefas do cotidiano, fui banhado por todas essas reflexões. A respeito disso e da necessidade de se permitir esse afluxo e essa travessia, Jung afirma: o eu não pode deixar de descobrir que o afluxo dos conteúdos inconscientes vitaliza e enriquece a personalidade e cria uma figura que ultrapassa de algum modo o eu, em extensão e intensidade. Esta experiência paralisa uma vontade por demais egocêntrica e convence o eu de que, apesar de todas as dificuldades, é sempre melhor recuar para um segundo lugar do que se empenhar em combate sem esperança, o qual termina invariavelmente em derrota. Deste modo, a vontade, enquanto energia disponível, se submete paulatinamente ao fator mais forte, isto é, a nova figura da totalidade que eu chamei de si mesmo. Fechar os olhos, respirar fundo e buscar um lugar tranquilo fazer com que surgissem em mim sensações, frases e pensamentos. A travessia perigosa é uma experiência involuntária ou até mesmo desejada, em alguns momentos visando um equilíbrio e uma solução para uma grande transformação na vida. Enquanto alma, a poesia se apresentou como uma realidade e uma exigência de expressão do que deveria ser anunciado. Em contrapartida, o velho pai, em memória desbotada, manifestara o desejo de que um dia os poemas do filho viessem à luz e fossem publicados. Nesses momentos, não restam alternativas ao eu. Ele deve seguir sua intuição, neste caso, seguir a poesia e sucumbir silenciosamente à experiência transcendente de passagem e transformação pela escrita. Sincronicamente, a poesia, como parte da alma desde o princípio, prenunciar ao jovem a forma pela qual seria guiado no futuro ao papel de novo pai. Pela experiência clínica, observo que a restauração regressiva da persona na gestação do pai, ou seja, dos progenitores que não conseguem lidar com esse papel social, leva o indivíduo a buscar o papel de apenas filho, para ancorar-se, como uma forma de encerrar o conflito. Como consequência, um divórcio pode estar à espreita, assim como uma dificuldade profissional ou a crença em uma incapacidade de cuidar do próprio filho, levando o indivíduo a julgar que o mais adequado é afastar-se do convívio com uma criança. Em nossa cultura, é papel da mãe e do pai, na medida de suas possibilidades, assumirem seu filho, como a morte é o destino de todos. As pessoas que não se dão conta das mortes e dores necessárias na jornada da vida, como o nascimento de um filho, ficam presas em suas fantasias e se desconectam do mundo. O simbolismo da passagem paradoxal representa justamente os desafios que encontramos na paternidade. Encontrar um caminho possível onde o amor e o medo, o cuidar e o afastar-se se encontram na possibilidade e realidade de aceitação. A paternidade nos coloca diante de contradições internas, nas quais a responsabilidade e o desejo de fugir coexistem, exigindo de nós uma reconciliação entre essas forças opostas. Gestar um pai vai além da questão biológica do nascimento do filho. É um processo de renascimento e redescoberta contínua. Neste caminho, pavimentado com medos e esperanças, e uma profunda revisão da minha própria identidade, encontrei-me no ato de gestar esse novo papel. No centro deste processo, encontro uma ponte entre o passado e o presente,
onde a figura do pai, que é gestado em mim, encontra-se com o filho que fui, projetando uma nova perspectiva futura. A nova paternidade se revela então como um caminho de reinterpretação dos papéis que nos foram legados e como uma oportunidade de esculpir de forma consciente e inconsciente uma nova realidade. Como resultado dessa passagem, preciso juntar as minhas partes, abraçá-las, ter-me inteiro, para que o que é gestado em mim cresça e se torne um novo pai dentro de mim. Em última análise, percebo que o pai que serei se forma a partir da bagagem que carrego, da pessoa que fui e da pessoa que foi, que sou. Não se faz um pai apenas intelectualmente. Todas as nossas figuras se fazem presente nessa construção há dezenas de mãos. O mundo que há em mim anuncia o pai. Obrigado. Bem, Eduardo, parabéns, né, pela linda exposição, né, um trabalho ahumado, né, e com certeza, né, o seu filho, né, que já nasceu, né, está lá também, né, está sendo sentido, né, também por todos nós, né, e presentificado, né, além de sentido, né. É um trabalho com muita poesia, né? É um trabalho muito profundo, né? Obrigada por compartilhar, né, esse momento tão especial da sua vida, né, com a gente aqui. Bem, na sequência agora eu gostaria de convidar, né, a Gabriela Feijó para fazer parte da nossa mesa. Por favor, Gabriela. A Gabriela, ela é psicóloga clínica, formada em 2006 pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Ela possui especialização em psicologia organizacional e do trabalho e também transpessoal. Ela está fazendo a pós em psicologia analítica, já finalizando, né, pela Univille, e também iniciou a formação aqui do IJUSC, a analista. Tá? Ela também aperfeiçoou-se em intervenções do transtorno do espectro autista. Ela atua na clínica por mais de 18 anos, com jovens e adultos. Ela é mãe do Pedro, né, de 10 anos, e ela irá, então, apresentar o trabalho Alma em Movimento, Dançando a Sombra na Maternidade Atípica. Gabriela? Boa tarde. É uma alegria e também um nervoso estar aqui. Mas agradeço a presença de todos e o carinho que venho recebendo para que eu possa estar apresentando para vocês algo muito significativo e que me toca profundamente, que é um tema bastante sensível para mim. Então, vamos lá. Alma em Movimento, Dançando a Sombra na Maternidade Atípica. No alto da montanha, numa cabana de madeira, uma vista deslumbrante, uma companhia agradável. O movimento da terra, aos poucos, esconde a luz do sol. Chovia. Com a chegada da noite, a escuridão foi engolindo a alma, que até então estava trabalhando intensamente para conservar a luminosidade da consciência. Lá fora, a beleza e a profundidade da grande mãe natureza parecia devorar. O grande mistério invade e o coração acelera. O limiar entre a consciência e o lado obscuro e sombrio experimentam o risco de romper. O medo avassalador impulsiona o movimento de fuga e de salvação. Como um cabo de guerra, o ego se esforça e se concentra na luta contra a força natural e pulsante do inconsciente. No encontro com a loucura, quem vem para o palco da vida, assombra. O que era invisível, desconhecido, negado, agora se manifesta. Os preconceitos e os pontos de vista se dissolvem diante da experiência do insuportável. No cume da montanha, o clímax da noite escura da alma. A intensidade do caos e da escuridão ensejam o prelúdio de um período de crescimento de ordem espiritual. Após um sono profundo e restaurador, a escuridão da sombra que assombra
e espera ser iluminada pela luz do amanhecer. Há 10 anos pari meu filho. Um imenso portal descortinou-se no parto. Uma experiência luminosa e pavorosa, transpessoal e corporal. Uma dança avassaladora, tanto humana quanto divina. Espírito e corpo, morte e vida. Fragmentação e integração, inferno e céu, medo e alegria, dor incomparável e prazer imensurável. A maternidade, por mim tão desejada, foi me conduzindo aos lugares mais profundos, obscuros e desconhecidos da minha alma. Uma grande oportunidade, um rito de passagem. Morre a filha e nasce uma mãe. Eu fui parteira de mim. No labor criativo de maternar, fui desvendando os véus da minha cegueira. Em meio ao turbilhão, sentia que uma força de vida intrínseca gerava em mim um entusiasmo de conhecer o meu filho diante das suas peculiaridades. A cada encontro ou desencontro nosso, fui reconhecendo os traços do autismo. Desde então, venho honrando a abundância da minha vida humana, plena de sentido e múltiplos significados, que enriquecem a alma, na descoberta das minhas vulnerabilidades e da potência do meu amor. Um mundo novo e desconhecido se revela. É preciso rever a rota. Ciclos de morte e renascimento acontecem em frente à construção de uma maternidade neurodivergente que precisa desconstruir a forma de maternar diante de um filho que se desenvolve de forma diferente em relação aos padrões estabelecidos nas fases dos desenvolvimentos, que se relaciona com o mundo interno e externo de um jeito singular que diverge do esperado socialmente, que precisa de um ego auxiliar para se vincular com o mundo, estimulando, promovendo e fortalecendo conexões. Nesta caminhada, nos tornamos pontes. Ponte de passagem, ponte para caminhar e pular, ponte para correr e para passear, ponte que leva e traz, ponte estruturada, ponte quebrada, ponte de ferro e de madeira, ponte firme, ponte que balança, ponte que dá segurança e ponte que dá medo, ponte que conecta e que desconecta, que atravessa, ponte que atravessia. Sendo ponte, dedicamo-nos a compreender as necessidades dos nossos filhos, os caminhos a serem percorridos, os lugares a serem explorados. Sendo ponte, nos tornamos um acompanhante da jornada durante essa travessia chamada vida. Emprestamos nossa voz, nossa escuta, nossos olhares, nosso toque, até que possam seguir com certa autonomia, mesmo com necessidade de suporte. O espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma atipia na maturação neurobiológica e no sistema nervoso central, que se manifesta desde o nascimento através de comportamentos neurodivergentes com variação no grau de severidade e de necessidade de suporte. Segundo o DSM-5, tal espectro é caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social e por apresentarem padrões restritos e repetitivos de comportamentos, de atividades ou interesses. Apresentam vulnerabilidade quanto à associação de outros transtornos do neurodesenvolvimento, mental ou comportamental, com ou sem comprometimento intelectual e da linguagem. Ao longo da vida, há uma variabilidade das manifestações comportamentais, uma vez que, além dos fatores genéticos, há também influência dos fatores ambientais. A indicação terapêutica envolve diversas áreas da saúde e com carga horária semanal elevada. Bom, ali, no caso do meu filho, tudo virava o ABC, todas as brincadeiras e tudo tinha que ter o ABC, de A até, né, tinha que ter o Z, o W, o X, o Y, e se não tivesse, a gente tinha que voltar atrás para buscar, né, para correr e trocar o brinquedo se não tivesse.
E também a presença de outros transtornos, né? No caso, o transtorno do processamento sensorial, que a gente sabe que é muito comum também, né? Aqui manifestado pela utilização do abafador. Com o aumento do número de pessoas diagnosticadas com autismo, em função do aperfeiçoamento de estudos e tratamentos, ampliam-se as pesquisas não apenas sobre as pessoas autistas, mas também sobre o adoecimento dos cuidadores. Segundo um estudo feito com famílias norte-americanas em 2010, descobriram que o hormônio ligado ao estresse, o cortisol, estava extremamente alterado nessas mães, com valores similares ao estresse crônico apresentado pelos soldados combatentes sobreviventes de guerra. Isso na revista de Autismo e Transtorno do Desenvolvimento. Não por acaso, nos deparamos com a história de suicídios de mães atípicas em virtude de uma série de abandonos e falta de suporte adequado diante da sobrecarga diária. A avaliação da qualidade de vida dos cuidadores, em sua maior parte mães de filhos com TEA, realizada por Coveiro em 2008, verificou um prejuízo significativo nos aspectos físico e mental em comparação aos cuidadores de crianças e adolescentes sem nenhum tipo de transtorno. Evidenciou-se também desvantagem em relação ao risco de estresse parental, equiparado aos cuidadores de crianças com outros transtornos do desenvolvimento. Esse foi em 2010. Ainda, estudos internacionais demonstram níveis mais elevados de ansiedade e depressão em mães de pessoas com TEA em comparação às mães de filhos com deficiência intelectual. Estudo de 2002. Dados do Instituto Baresi, de 2012, indicam que no Brasil, cerca de 78% dos pais abandonaram as mães de crianças com deficiências e doenças raras antes dos filhos completarem 5 anos de vida. Foi realizado também, em 2022, uma análise de diversas pesquisas sobre o estresse, a depressão e a ansiedade nas mães atípicas. Afirmou-se que os divórcios são mais frequentes em casais cujos filhos estão dentro do espectro autista devido às altas taxas de estresse. Os familiares vivem imersos em um sistema constante de crises, desgastes emocionais, problemas conjugais, financeiros e sobrecarga em um dos membros, geralmente as mães, que em sua maioria renunciam à profissão, retirando-se muitas vezes do mercado de trabalho, das suas relações sociais e afetivas. Em 2014, a revista científica PLOS ONE publicou o artigo sobre mortalidade precoce e causas primárias da morte em mães de crianças com deficiência intelectual ou do transtorno do espectro autista. Os dados são alarmantes. 2 vezes mais risco de morte, 40% a 50% mais risco de câncer, 150% mais risco de doenças cardiovasculares e 200% mais chance de acidentes diversos em relação às mães que não têm crianças com autismo. Diante da complexidade dessa experiência, invisivelmente, vivenciamos um elevado nível de estresse, uma sobrecarga emocional e permanecemos em estado de alerta constante para percebermos os sinais apresentados pelo filho sobre as suas necessidades, na tentativa de evitar as desregulações emocionais intensas e dos comportamentos de risco. Um misto de irritabilidade com resiliência, de exaustão com devoção, de medo com coragem, de força e persistência. Porque diante de um filho autista que precisa de intensa dedicação para se desenvolver numa sociedade predominantemente neurotípica, sentimos-nos chamadas internamente a honrar nossa jornada. Esforçamo-nos para oferecer o suporte de que precisa e, na maioria das vezes, em função do intenso investimento de energia necessário no cuidado, deixamos algumas de nossas necessidades e personas nos bastidores. E no palco, quem dança são nossos filhos. Nossa realização materna passa a ser auxiliá-los e acompanhá-los em suas lutas, suas conquistas, sua saúde e sua autonomia.
tremedeira. Um misto de irritabilidade com... Opa! Esse já foi. Somos inspiradas pelo arquétipo da grande mãe. Sua superioridade luminosa constela com o nascimento do filho, como afirma Erich Neumann em 2021. Nutrir, aquecer, proteger, amparar e, principalmente, dar vida e parir, torna compreensível o caráter de grandeza desta imagem arquetípica, que é constituída pela dupla natureza, mãe boa e mãe terrível. Numa maternidade prolongada, enquanto suporte e dependência, o complexo constelado pela grande mãe é ativado constantemente. A maternidade atípica exige, de forma muito intensa, atitudes de cuidado, doação, continência, superação, mudança, resiliência, criatividade. Diariamente, acontecem diversas mortes e renascimentos. A alma busca recursos internos para dar conta dessa necessidade de adaptação intermitente. A constelação do arquétipo da mãe guerreira parece ser um padrão arquetípico das mães neurodivergentes, por mobilizar a coragem, a força e a determinação para enfrentar os desafios maternos. Eu me tornei uma mulher-mãe que luta pelo filho, que protege, que estuda, que estimula, que supera obstáculos, que enfrenta adversidades, que persevera, que vibra com cada conquista do filho, assim como a maioria das mães que apresentam disponibilidade interna para fazer essa travessia. Entretanto, na vida diária, o conflito pessoal é grande. Deparamos-nos com o nosso choro, o grito, o desânimo, o nosso cansaço, o sofrimento, o medo e, portanto, a loucura. Oferecemos suporte ao filho e não percebemos que precisamos construir suportes para nós cuidadoras, para suportarmos o nosso desafio pessoal, que por vezes parece insuportável, intransponível, intransferível, nos parece. Nós, pontes, precisamos estar fortes, cuidadas, bem estruturadas, talvez reformadas. Caso contrário, corremos o risco de romper. E quem está caminhando sobre a ponte poderá cair nas profundezas do rio. Paulatinamente, nos sentimos sobrecarregadas e muitas mães se tornam a mulher invisível. O nascimento da maternidade neuroatípica atropela a mulher neurotípica. É nesse contexto que nos deparamos com o abismo de nossas almas. A mãe ocupa o lugar da mulher por tempo indeterminado. A força nega a fragilidade. A perseverança esconde a exaustão. A vulnerabilidade e a escuridão não têm valor pessoal, social e nem espiritual em nossa cultura. Precisam ser escondidas e evitadas. Os aspectos da nossa personalidade que vão sendo atravessados pela experiência materna atípica vão para dentro, para baixo, para as trevas subterrâneas, para os vales entre as montanhas, para as cavernas nas noites sombrias, para o inferno do abismo e do precipício, para as profundezas do interior da terra, para a escuridão do ventre, para a inconsciência uterina da grande mãe. Aqui encontramos um ponto nevrálgico. Fiquei dias sentindo uma certa desconexão com o mundo externo, um rebaixamento da energia em busca de um aprofundamento de mim mesma. Será que minha crise de pânico, meu desespero diante do encontro com a possibilidade de ser engolida pelo arquétipo da grande mãe, foi fruto dessa fragmentação da mãe neuroatípica e da mulher neurotípica? Senti uma inquietação. Foi preciso transcender o lugar da guerreira e da vítima. Mergulhei fundo, um pouco mais fundo. Afinal, eu já havia entrado em contato com a escuridão e vivenciado o medo do encontro com a minha própria sombra. Eu precisava encontrar minhas invisibilidades e vulnerabilidades. Fiquei diversos momentos totalmente desconectada da razão, sem conseguir fazer conexões, apenas sentindo, voando, mergulhando, transitando, sem saber ao certo onde chegar. Resolvi me deixar levar, pois eu não conseguia forçar a direção. Pude me entregar,
pois sabia que estava sendo acompanhada em minha análise pessoal. E então, recordei da metodologia finalista e prospectiva de Jung, ao nos questionarmos para quê a vida nos colocou essa experiência. Como escolhemos vivenciá-la? Quando estudamos sobre o caso Miss Miller, conectei-me à minha jornada. Jung confessa, projetei meu material no material da Miss Miller. A partir do próprio amadurecimento do seu olhar simbólico, reconheceu que suas análises eram projeções de si mesmo, de sua própria loucura. Jung reviu sua posição e considerou essencial não o conteúdo em si, mas a atitude do indivíduo em relação ao conteúdo, a capacidade do ser em adaptar o conteúdo à sua cosmovisão. Surge, então, o desenvolvimento do seu método baseado na amplificação dos sintomas através da subjetividade das simbolizações. Este fato de Jung me tocou profundamente. Comecei a refletir sobre minha loucura, sobre minhas partes cindidas, fragmentadas, escondidas, negadas, reprimidas, suprimidas, dissociadas. Quais os conteúdos da sombra estavam me assombrando? O que eu estaria projetando no meu filho? Que sombra era essa que estava desejando ser iluminada? Foi preciso coragem para se despir e reconhecer minha loucura tão patológica quanto divina. Era hora de resgatar partes minhas escondidas na escuridão e atender ao chamado do Espírito. O ensejo convidou-me a reconhecer os espelhamentos advindos dos sinais autísticos e das partes excluídas da luz da consciência. A partir do nascimento do meu filho, constelou em mim diversos aspectos positivos do meu complexo materno, o que contribuiu com minhas atitudes de acolhimento, de perseverança, de presença, de aceitação e nutrição no cuidado de cuidado e amor. E da imagem arquetípica da mulher guerreira, um ego forte, com coragem para lutar e superar desafios. Entretanto, diante das adversidades vivenciadas na travessia para a maternidade atípica, a necessidade de entrar em contato com a rigidez cognitiva e comportamental do meu filho, com o estado de alerta constante, com o excesso de limites e padrões repetitivos, aspectos negativos do meu complexo materno foram ativados. O elevado nível de exigência comigo, perante as readaptações diárias, frente aos cenários desconhecidos por mim durante esses 10 anos, contribuiu para eu perceber as invisibilidades de versões importantes da minha personalidade, que eu já estava suprimindo enquanto sombra gradativamente ao longo da minha vida por conta de um ideal coletivo. Suprimir ou reprimir a sombra, por tanto tempo, gera uma tensão entre os pares de opostos, entre o que é vivido na consciência e os conteúdos latentes do inconsciente. E suportar tal pressão sem integração pode contribuir para uma implosão psíquica, o que estou chamando aqui de loucura. Se houver a preponderância do elemento intensificador da vida e da totalidade, é possível que ocorra o fenômeno da reversão, que, segundo Neumann, de 2021, dissolve as oposições e as diferenças, promovendo um caráter de transformação a partir da amplificação da consciência. A dissolubilidade de aspectos rígidos da consciência são oportunidades de ressignificação de experiências e padrões repetitivos, no qual estávamos fixados e que precisam ser modificados, dilacerados, mortificados, uma vez que estavam impedindo o renascimento da personalidade em busca de ser o que se é. Nossa, em casa eu fiz e dava certo. Ai, ai. Acreditamos que o encontro com nossa loucura pode ser vivenciada como um convite da alma, que nos suga para dentro do ventre da grande mãe, num movimento regressivo, potencializador de morte de algumas construções egóicas e do poder transformador criativo da gestação de novas possibilidades, através da mobilização da energia psíquica, antes regressiva e agora progressiva, vertida para fora e para cima, de retorno ao consciente.
de retorno ao consciente, é possível, então, parir a minha própria alma. Uma mãe mais generosa comigo, a fazer renascer uma mulher-mãe um pouco mais integrada, típica e atípica, mãe boa e mãe terrível, mulher forte e mulher frágil, firme e flexível, guerreira e vítima, densa e leve. Deixa eu só ver. Tem bastante coisa, então não vai dar. Bom, foi desafiador reconhecer e manifestar para o outro os meus limites, mostrar as minhas vulnerabilidades e perceber que eu não dava conta, reconhecer os abusos velados e dizer não para demandas impostas e que não eram de minha responsabilidade. Manifestar a mulher terrível que diz não quando o outro espera um sim. Nesse processo de ampliação e realização da consciência diante dos padrões arraigados, que não estavam contribuindo para atender coexistentemente as necessidades de uma família que é típica e atípica, foi necessário mobilizar e redirecionar o investimento de energia psíquica minha e do meu parceiro, quanto ao cuidado do filho, ao trabalho profissional, à construção de novos grupos sociais, ao relacionamento do casal, aos aspectos financeiros e priorizar o cuidado de quem cuida. Diante do caos fecundo que gesta o nascimento de uma nova organização familiar, percebemos que situações graves não nos impedem o amor. Ao contrário, podem estimular-nos para os maiores sacrifícios. Escutei recentemente, no congresso da JB, de Marcos Heidegger, que só o amor suporta a paz e a alegria, e o amor se conquista no inferno. Bom, aqui vai falar do sacrifício do ego, né, que envolve desapego, destruição, morte, abrir espaço para a construção de novos significados. Assim, ninguém pode nem deve impedir o sacrifício. Sacrifício não é destruição, é a pedra angular do que virá. O sacrifício do próprio desenvolvimento, que é uma travessia na solidão. Apenas a solidão concede profundeza, segundo Jung. Durante esse processo, eu já vou pular, tá? Durante esse processo, sonhei que eu e minha família estávamos num navio que afundou e se despedaçou no fundo do mar. Não era possível salvar ninguém, a não ser a si próprio. Lembro de vê-los nadando, se esquivando dos pedaços do navio e dos objetos destroçados, assim como eu. Foi um desafio longo e amedrontador. Estávamos diante da possibilidade da morte, de sermos engolidos pelo naufrágio, mas não desistimos. Com fôlego e esforço sobrenatural, chegamos na superfície do mar. Em seguida, estávamos novamente num outro navio, preparados para adentrar em alto mar. E eu perguntei, será que desta vez vai afundar? E uma irmã minha respondeu, acho que desta vez não, né? E eu falei, tomara, mas não sabemos. E ainda assim, embarcamos para uma nova travessia. Bom. Tá. Bom, vou pular, então vou para o final, tá, gente? Tá. Deixa eu só passar aqui. Bom, comprei uma sapatilha nova, porque eu ia falar da parte da dança, né, que está sendo um símbolo nesse processo, onde eu levei o meu filho para assistir um espetáculo de dança, e aí eu acabei comprando uma sapatilha nova. E coloquei-a nos meus pés. Senti o convite, então, para dançar, mas agora no palco da minha vida, que é puro movimento. Escolho ser uma alma em movimento que dança no tempo da alma, que encontra a luz na escuridão. Um corpo que transforma a loucura em criatividade. E a viagem, né, minha viagem continua. No voo para Salvador, em setembro, rumo ao Congresso da Associação Junguiana do Brasil, culminou na realização desta travessia de 10 anos maternando meu filho intensamente, com muita dedicação. O círculo se fecha, mas nunca termina. Na descoberta de uma nova etapa na maternagem, surge o renascimento da mulher que deseja voar. E o Twin, enfim, voou. Ele voou tão alto que encontrou Deus. Deus, madrinha, eu não conheço Deus. Eu também não, mas Deus, assim como o amor, a gente não consegue ver, mas pode sentir. Esse foi o espetáculo
que eu levei meu filho. E, enfim, a vida não exige seriedade, mas, pelo contrário, é melhor atravessar a vida dançando. Obrigada. Gabriela, obrigada, né, pela sua fala. Essa mesa está evocando muitos sentimentos, né? Começou já com o momento com a Carol, né, aqui, e aí as emoções do Eduardo, na experiência do pai, e da Gabriela, né, enquanto mãe. Viu, o Pedro é uma criança linda, né? E eu muito feliz, com certeza, por tê-la, né, como mãe. Né? Entendo, né, Gabriela, de todo o esforço, né, e luta diária. Né? Eu trabalhei por mais de 12 anos com autismo, né, em Joinville, na UMA de Joinville, e a gente sabe, né, o que é uma criança atípica, né, uma criança que demanda. Tá? Tá muito bom. Então, eu gostaria de convidar o Fábio Vilar. Fábio Vilar é candidato, né, em formação, analista pelo JUSC, ele é médico psiquiatra, formado pela USP, reside e tem clínica em Florianópolis. Tem interesse especial em mitologia, no campo de estudo das deficiências e no estudo também sobre gênero. É pai do Theo, do Caetano, padrasto do Caíme e da Diana, vem estudando a paternidade atípica a partir do diagnóstico de autismo de seus filhos. Bem, o Fábio, então, vai falar sobre o filho atípico e as transformações do pai. Fábio, a palavra é sua. Olá, boa tarde. Me ouvem bem? Então tá bom. Uma pena a gente não ter mais tempo para escutar a Gabriela, que eu queria seguir escutando há muito tempo aqui. Como eu chorei muito na apresentação do Eduardo, talvez eu não chore agora. Talvez. Vamos ver. Até agora eu estou invicto, chorei em todas as apresentações. Este trabalho aborda o fenômeno da aceitação da singularidade do filho na paternidade atípica e suas barreiras, através da reflexão sobre certas imagens míticas. A paternidade atípica nos convoca a refletir urgentemente sobre temas pendentes da paternidade em geral, cronicamente defasados em nossa cultura, majoritariamente órfã de uma paternidade possível e eficaz. A constatação da condição atípica, como no autismo, traz ao pai o desafio de revisar imagens que o habitam desde antes da concepção, para que o luto do filho que não foi abra espaço para a singularidade do filho que é, permitindo uma relação pai-filho presente, sensível e responsável. É preciso, portanto, morrer e deixar morrer, para que pai e filho germinem em um relacionamento frutífero. Uma anedota introdutória. Quando estava por me tornar pai pela primeira vez, me desesperei pela falta de entrosamento e identificação com a figura de pai, que habitualmente eu imaginava dever atender ou cumprir. Durante minha vida, sempre tive mais proximidade com as mulheres de minha família do que com os homens, e talvez a figura mais paterna de minha criação tenha sido minha mãe. Bastante confuso com esses sentimentos, fui a uma constelação quântica procurar um passe de mágica que resolvesse o imbróglio. Mas não foi isso que encontrei. Ao invés, foi um insight, uma luz, um relampear de Zeus que trovoou em minha cabeça na voz da consteladora que, ao não encontrar figuras saudáveis de paternidade em minha ascendência, disse: não temos nenhum modelo na sua linhagem antepassada que te sirva, mas não se preocupe, invocaremos a essência crística, que tem o poder de criar as coisas a partir do nada. Fui como fulminado pelo raio de Zeus. Reduzido a pó, me juntei numa pá e me carreguei para fora daquele consultório quântico, totalmente frustrado de minha ridícula busca milagrosa por uma poção de paternidade instantânea. E é a partir desse lugar que falo com vocês, do desmembramento do corpo do filho para que possa se tornar pai, a compostagem que recicla a matéria para dela brotar algo de novo.
A partir da sucessão do poder divino grego, obtemos imagens arquetípicas da paternidade que permeiam até hoje nosso modo de proceder paterno. O abandono urânico, o devoramento crônico e a expansão de Zeus. A paternidade, sob a ilimitabilidade de Urano, não alcança uma ligação afetiva suficientemente forte que supere seus interesses individualistas. Permanece longe de assumir a postura paterna que nos leva a sacrificar a satisfação de certos desejos em prol do benefício dos filhos, relegando a prole exclusivamente ao universo materno. A paternidade, sob domínio da paranoia de Cronos, não permite o desabrochar dos filhos, pois os devora com sua lei repressora ou com sua superproteção, tolhendo o filho de experimentar-se em liberdade para revelar-se ao mundo. A paternidade, sob a expansão de Zeus, pode, quiçá, abrir-se à transformação requerida para que o cosmo do filho se expanda, florescendo em relação ao pai e ao mundo. Esse cenário psíquico policêntrico e multifacetado animicamente, como a grande partilha do Olimpo de Zeus, requer uma paternidade pautada na alteridade, mas esta é desafiada frente ao luto. Morrer e deixar morrer é tarefa dupla na paternidade atípica. Primeiro, ao tornar-se pai, e segundo, ao assimilar a condição atípica do filho. Em meio a tais desafios, tendemos a defesas primitivas, como a negação ou a melancolia, convocando as figuras titânicas de Urano, o pai que nega e exclui os filhos, ou de Cronos, o pai que encarcera melancolicamente a eles. A psique é tomada por essas defesas que arrastam regressivamente a dinâmica paterna rumo a modelos de abandono ou devoramento, mais acessíveis culturalmente do que uma paternidade voltada à alteridade, que requer constante trabalho e transformação. Hoje eu vi o homem voltando para casa. Ele trazia o pão, o beijo e o bafo da cachaça. Hoje eu vi o pai voltando para a caça. Ele trazia a raiva, o sono e o medo na carcaça. Hoje eu vi o macho voltando para casa. Ele trazia o amor, o gozo e um grande cansaço. De Mauro Cuito, gravado por Ney Mato Grosso. A curva que incide sobre a reta. O pai que delimita o macho. A queda de Urano e a ascensão de Cronos simbolizam, dentre outras dinâmicas psíquicas, o princípio do pai para além do progenitor. Resumindo brevemente o mito, narra-se o seguinte: Gaia, sozinha, gera Urano para com ele copular, o vasto céu estrelado, aquele que encobre, em grego. No entanto, Urano impede que os filhos gerados saiam à luz, mantendo-os aprisionados no corpo materno de Gaia. A mãe, revoltada com tal tirania, incita os filhos a se rebelarem contra o progenitor. Quem leva a cabo a vingança materna é o caçula Cronos, representante do tempo limite em si. Gaia produz uma foice de aço e infunde no filho a artimanha para que se atocaie contra Urano. Quando o vasto céu desce por cima da terra para com ela copular mais uma vez, Cronos agarra seus genitais com uma mão e com a outra decepa a virilidade do progenitor, empunhando a foice. Esse instrumento representa esteticamente o surgimento do limite, se entendermos a reta do cabo como a continuidade infinita que repentinamente é atravessada pela cortante curvatura metálica que forma a foice. É a curva delimitadora que incide sobre a reta perpétua. Após a mutilação de Urano, seus filhos emergem à luz e Cronos ascende ao reinado. É a primeira abertura à multiplicidade. No entanto, Cronos passa a devorar cada filho seu que nasce de Reia, pois Urano previa que Cronos também seria destronado por um filho. Protegendo seu poder, guarda os filhos aprisionados na obscuridade limitante de sua rígida estrutura. Investiguemos de perto esses modelos titânicos de paternidade. O progenitor excludente. A imagem de Urano nos remete ao macho que enxerga os filhos como parte do mundo da mãe e que não deseja que dela saiam. É o macho que rejeita a oferta da cultura de adotar os filhos como seus. Excluindo a prole de seu mundo, força-os para dentro da mãe. É uma paternidade absolutamente inconsciente, na qual ainda não existe o pai, somente o progenitor. Os filhos são parte da mãe e, dependendo desse pai individual e cultural, morrerão no local de nascimento.
A meta de Urano é tão somente a manutenção de sua vastidão absoluta, para que não haja limites para a satisfação de seus instintos masculinos avassaladores. De acordo com Belinda Mandembal, professora de Psicologia Social da USP, abre aspas, a ausência paterna decorre de um vínculo com a criança que, de alguma maneira, não tem força o suficiente para sobrepor a outros interesses ou necessidades desse pai. Fecha aspas. Dados de uma pesquisa divulgada pelo Instituto Baresi, já citados pela Gabriela, apontam que 78% dos pais abandonaram os filhos com deficiências ou doenças raras antes de completarem 5 anos de vida, relegando-os ao cuidado exclusivo das mães. Mães solos sofrem, junto a seus filhos, de abandono financeiro e emocional, com todas as consequências desse absurdo fenômeno sociocultural. Predomina, na paternidade atípica, a regência de Urano, a não paternidade progenitora. A filiação atípica tende a acentuar o medo do homem em relação à paternidade, pois estreita os limites da dimensão individual do pai comparada à paternidade típica. O custeamento financeiro das terapias multidisciplinares, a dedicação e acompanhamento aos atendimentos diários, o esforço doméstico corpo a corpo para a implementação das orientações terapêuticas. Tudo requer tempo e recursos extras, comparativamente à paternidade típica. Limitando a possibilidade paterna de dedicar-se ao trabalho, projetos pessoais, outros papéis de vida, lazer, autocuidado, etc. Sacrifícios habitualmente endereçados à maternidade. O macho que recusa a paternidade vive em aparente liberdade, porém é prisioneiro de seus instintos. Permanece num estado de embalsamamento de si mesmo. Escapando à morte, à reciclagem e à renovação, escapa à própria vida. A presença paterna nasce quando o limite ao macho reprodutor vem à luz na forma de Cronos, o de curvo pensar, aquele que castra o progenitor. Ele é a curva que incide sobre a reta, formando a foice que interrompe processos, determina ciclos, finda caminhadas e a tudo consome, o próprio tempo em si. Corrigir e proteger, o pai onipresente. A ascensão de Cronos após Urano nos conta que o progenitor abandonador cede diretamente lugar ao pai devorador. Ou seja, a paternidade vai do abandono para a repressão, superproteção. O primeiro pai que assume os filhos ainda é bruto, pouco cozido. Carece de abertura ao outro e relaciona-se com o filho através do dever, não da alteridade. Essa paternidade monotemática do dever é pouco sustentável. Requer altas doses de compensação narcísica para viabilizar a manutenção de um sistema rígido e desinteressante animicamente. Entendo, como pontua Barcelos, que o patriarcado coletivo cultural que vivemos esteja majoritariamente sob domínio de Cronos, cronicamente defasado. A paternidade regida por Cronos induz a um cuidado que começa e termina no próprio pai, num circuito fechado de curvo percurso, tal qual o pensar de Cronos. O pai, imerso em sua fantasia crônica, imagina as demandas do filho espelhando suas próprias demandas, e assim sacia sua própria fome com o corpo do filho, ao invés de alimentá-lo. Dá de comer ao filho com sede, dá de beber ao filho esfomeado. Ele não erra por acaso, mas porque não legitima a singularidade do filho. Ele é quem sabe o que é melhor para o filho. Tende a ser um pai raso, pois desconhece a outros dentro de si, tanto quanto desconhece ao outro em seu filho. A prole de sua propriedade orbitam em torno de sua existência centralizadora. Estão sob a sombra e a serviço desse pai, seja ele repressor, seja ele superprotetor. Na paternidade atípica, essa influência arquetípica favorece que o pai limite exageradamente o comportamento do filho, reprimindo suas atitudes desviantes, seja para corrigi-lo, seja para protegê-lo. Em ambos os casos, se antecipa a experimentação do filho, direcionando rigorosamente seu caminhar, influenciado pela ameaça que ele próprio sente, tal qual o grande Cronos, que teme ser destronado. Age em função do medo de ser julgado falho em seu dever paterno, seja no dever de corrigir, educar, seja no dever de proteger. A partir do que Hillman nos traz em suas reflexões sobre o arquétipo Pur et Senex, podemos entender que o pai que devora a consciência do filho tem, ele próprio, sua consciência devorada pela dissociação do arquétipo. É simultaneamente um pai velho, enrijecido, petrificado,
de um pai imaturo, hipersensível, incapaz de lidar com aquilo que escapa à sua vontade. Tic-tac e a culpa te devora. A relação do tempo com o desenvolvimento atípico também favorece que escorreguemos rumo a paternidades titânicas. Todo o tempo transcorrido em desperdício pode ceifar ramos do desenvolvimento do filho. Cronos se faz presente com força descomunal quando o diagnóstico cai sobre o ombro dos pais, tal qual sua pesada e gelada foice. O relógio apura pais e mães para proverem um suposto melhor cenário terapêutico para o desenvolvimento de seus filhos. A fantasia que se constitui é que, ao falharmos no provimento de estímulos adequados, condenaremos os filhos a arcarem com limitações que poderiam não existir. Cronos devora o tempo lúdico dos filhos e o tempo pessoal dos pais, sob a constante ameaça de que poderíamos ter feito mais e melhor. Por sugestão de Eduardo, volto a repetir. A fantasia que se constitui é que, ao falharmos no provimento de estímulos adequados, condenaremos os filhos a arcarem com limitações que poderiam não existir. Cronos devora o tempo lúdico dos filhos e o tempo pessoal dos pais, sob a constante ameaça de que poderíamos ter feito mais e melhor. Barreiras, exclusão ou encarceramento. O desejo de proteger o filho dos sofrimentos do mundo é arquetípico, e elaborar a frustração desse desejo é uma tarefa encontrada na trajetória do amadurecimento paterno. No entanto, a filiação atípica tende a hipertrofiar o desejo de proteção em resposta às várias barreiras que o filho atípico enfrentará pela vida, para além dos enfrentamentos a que todos estamos humanamente sujeitos, tipicamente. Define-se barreiras como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos. Fecha aspas. Torres, 2022. A hipertrofia desse desejo de proteção confere um peso plúmbeo à paternidade atípica, aumentando a tendência ao devoramento ou abandono em recusa ao papel paterno. A ordem social patriarcal atua como grande pai arquetípico. Essa ordem, permeada pelo complexo cultural do capacitismo, compõe barreiras que limitam o movimento criativo dos filhos atípicos, tal qual o devoramento de Cronos, ou as excluem de suas instituições, como Urano. A corponormatividade desse complexo cultural capacitista atua como um monoteísmo titânico. Guarda em suas entranhas escuras e encarceradas os demais deuses que devorou, excluindo ou enquadrando as minorias divergentes. O pai devorador ou superprotetor torna-se, ele mesmo, a principal barreira ao desenvolvimento do filho. Imagem que se impõe ao filho aprisionado nas entranhas paternas, impedido de deslocar-se pelo próprio pai barreira. Já o pai urânico e abandonador engendra outro tipo de barreira, usando o corpo da mãe para compor tal aprisionamento. Em nossa sociedade patriarcal e capacitista, mães solos carecem de meios reais para viabilizarem a saída do filho rumo ao mundo, conquistando a autonomia, dignidade e civilidade que lhes são de direito. Temos nessas paternidades titânicas duas formas típicas pelas quais os filhos têm seu desenvolvimento dificultado, em especial filhos atípicos, mas não somente eles. A situação atípica apenas evidencia ainda mais o funcionamento de nossas paternidades culturais predominantes. A ferida que gesta o coração do filho. A revolução se dá somente quando Reia, com o auxílio de Gaia, privam o filho do devoramento titânico paterno, enganando Cronos com uma pedra e criando Zeus longe dessa influência, permitindo que se desenvolva para além da estreiteza da paranoia crônica que permeia a paternidade anterior. Há um movimento explícito no qual mãe e avó livram o filho do devoramento paterno para que esse desenvolva-se além e então retorne para formar a coligação psíquica comunitária e politeísta. Isto pode permitir uma paternidade centrada na alteridade, na qual o pai se encarrega de novas funções relativas à expansão da personalidade do filho, sua afirmação no mundo e construção de seu sentido e destino.
Em sua tese de doutorado, Zeus e a Poderosa Indiferença, Maria Lúcia Guilherme apresenta características fundamentais para que o reinado de Zeus seja tão profícuo. Argumentos que também nos interessam, tomando Zeus como uma figura inspiradora de uma paternidade desejada. Zeus revigora-se na exultação de sua prole. Recebe os filhos como únicos e favoritos, desde Apolo a Pan, de Hermes a Héracles, de Atena a Dioniso, dividindo com os imortais sua emoção paterna. Zeus ensina a desprezar os preconceitos, ensina-lhes que nenhuma divindade é inferior ou superior a outra, pois são todos igualmente importantes e necessárias no universo. Zeus também vive aprendendo e renovando-se por seus filhos e através deles, submetendo-se inclusive à mutilação para parir Atena e para gestar Dioniso. Zeus atualiza-se através da paternidade. É um pai aberto à transformação e é essa imagem que nos interessa para o nosso tema de discussão. Que um homem possa atravessar-se pelo arquétipo materno e assim maternar seu filho já é fato estabelecido entre nós, espero. Mas que a imagem de um pai arquetípico possa gestar o coração de um filho arquetípico, isso nos parece escapar à vista, talvez por enquadres normativos dos papéis de gênero que se projetam até nosso imaginário sobre tais arquétipos parentais. A explícita e bem conhecida imagem de Zeus gestando o coração de Dioniso em sua coxa é examinada de muitas formas, como iniciação ritualística, como qualidade andrógena vaginal, como ato heróico. Porém, parece nunca apontar para a possibilidade de uma gestação afetiva do filho a partir do colo do pai, sem que este seja visto como uma mãe. Pessoalmente, ouço frequentemente que sou uma mãezona para meus filhos. Me encho de orgulho em inspirar essa imagem, admiro e reconheço aspectos maternais em mim, mas suspeito da falta de abertura à percepção, ao menos à hipótese, de que certos aspectos possam ser de um paizão, não só de uma mãezona. E aqui me refiro ao sentido arquetípico, volto a enfatizar. Mas que gestação é essa que se dá na coxa do pai? Hillman analisa o ferimento na coxa de Odisseu como um ferimento no arquétipo puer et senex, esse eixo do sentido, como Hillman diz. Enquanto o polo puer é um nascedouro de vetores direcionados ao mundo, livre e potente, de impulsos idealizados, sem corpo maturado que sustente construção, o polo senex compõe as estruturas que ordenam as leis, a moral e a ética, ou seja, o campo dentro do qual o sentido se dá. O desenvolvimento do sentido é atribuído frequentemente ao arquétipo paterno, e talvez possamos entrecruzar aqui imagens entre arquétipo do pai e de puer et senex. O pai arquetípico senta o filho sobre sua coxa, balançando-o de baixo para cima, movimento que aponta a direção, estimula, abre aspas, o esforço exploratório e de autoafirmação, fecha aspas, Jacobi. Poderíamos imaginar, com essas imagens entrelaçadas, que a coxa de Zeus gesta afetos de expansão da personalidade, de afirmação de si, de sua própria atitude e caminhar no mundo. Zeus, enquanto pai-corpo, abre-se a ferida para gestar o coração do filho Dioniso. Escapando a ideias arquetípicas de feminino e masculino, podemos enxergar esse momento do pai celestial Zeus também como um pai terra, aquele que se torna a base de sustento para o filho. Ao abrir sua coxa para o coração do filho, divide sua estrutura com ele, ou ainda melhor, abre sua estrutura para que nela o filho se finque. O talho na musculatura da coxa abre a fáscia, alarga o compartimento muscular da base, descomprime e desoprime o corpo do pai, que em armadura se fechou por milênios, devido ao papel coletivo que cultivamos na figura do macho. Zeus transforma-se e, com ele, transforma a própria paternidade. Ao gestar Dioniso, nos brinda com aquele que dissolve papéis e remodela personas, possibilitando as transformações do processo de vida. O vincular-se nos fere enquanto indivíduos. Passamos a estar fatalmente ligados um ao outro, não mais capazes de nos organizarmos de forma autônoma, cada qual em um destino individual, pois agora um destino, do pai, está implicado definitivamente no outro, do filho. O pai que acolhe verdadeiramente o filho, acolhe também uma ferida em si. Mutila-se enquanto homem fortaleza, vulnerabiliza-se e umidifica-se em direção aos vales da alma, desce das alturas rumo ao chão,
do trono espiritual em direção à matéria em transformação. Assim, qual um curador ferido, favorece que a vida material do filho ganhe espírito, ganhe sentido e desperte para seu destino. Finalizando. Note, o que a gente nutre, um dia desses repercute. Note, mas não se assuste, toda noite tem seu lustre. O que não é para já, talvez seja para Júpiter. Tempo há de ter. Note, o que a gente nutre, um dia desses repercute, reverbera. Tome nota, escute. Toda espera tem seu ajuste. Peripane, poeta ruda. Considerações finais. A chegada do filho atípico, e talvez já de qualquer filho, convoca a renovação da dinâmica paterna, requisitando abertura, coragem e atualização de seus valores. Toda renovação é uma morte, mas o pai que se leva a sério demais não terá coragem de morrer pelo seu filho. Julgará por demais valiosas suas posições para simplesmente abandoná-las. A conquista da paternidade jupiteriana é um ato revolucionário, mas a estabilidade crônica do que foi construído e consolidado em pedra terá sempre um pelotão armado em prontidão reacionária. Avançamos, mas sem grande otimismo, pois os titãs correm sempre na espreita do coração de Dioniso. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Cauê, eu sou estudante de psicologia lá de Criciúma. É um prazer estar aqui e obrigado pelas apresentações. Eu me sinto mais perto da psicologia analítica agora. E eu tinha uma pergunta para o Eduardo, né, agradecendo a todos, mas aproveitando também que citaram Sartre hoje de manhã e me inspirou um pouco. Sartre escreveu no livro O que é Literatura sobre engajamento necessário do escritor de prosa, mas que isso não é possível para o poeta e para a poesia, porque a poesia é o próprio engajamento. E isso se fez presente nas tuas palavras. A tua poesia transborda teu engajamento enquanto pai. E em certo momento você escreveu: hoje enxergo o filho de meu pai além de mim. Então eu pergunto, o filho teve que morrer para nascer o pai? Sendo a resposta positiva ou negativa, como isso se deu? Obrigado pela pergunta. Tem o filho e o pai, né? Mas dentre essas duas figuras tem 1 milhão de outras. Assim, então, o filho precisa renascer também. Assim, eu descobri que meu pai gestou um pai, né? Eu me dei conta disso. E aí, quando eu me dou conta disso e da experiência que eu tive, que ele teve também, dos momentos que ele teve comigo, já não é mais o mesmo filho que está rememorando essa história, né? É uma outra história, assim, né? E a poesia, ela traz essa potência, assim, né? Porque, pelo menos no meu processo, né? Enquanto eu escrevo, eu estou entregue. E depois eu vou entender, vou tentar refletir um pouco do que foi escrito, né? Assim, então, nesse sentido, acredito que sim. Tem uma renovação do filho também, né? Tem um novo filho, tem um novo pai, né? Isso. E tem um velho pai que está em mim também, né? Assim, estava até um pouco mais complexo nesse sentido, assim, dentro do meu texto, o velho pai, né? Porque são dois, né? Tem o meu pai real e tem um velho pai em mim que também fala comigo, né? E também teve todas essas experiências, assim. Então, sim, tem uma renovação, com certeza. Valeu. Boa tarde. Bom, vou puxar um pouquinho mais para o ramo da educação, tá? Mas, primeiramente, quero dar os parabéns para o Eduardo pela sua experiência, né, como pai, paternidade. O Fábio também, né, para a linha mais teórica, mas também colocou muito bem, muitas experiências, novidades para mim também. E a Gabriela também colocou sobre a sua trajetória, né, com o filho autista. Tá? Parabéns para os três, acho que foi muito válido e muito produtivo para todos nós. Trabalhando até pouco tempo em chão de escolas e tendo muitas crianças atípicas, né? E atendendo o pai, a criança, a família e também os especialistas, porque envolve
muita gente, né, cuidando desse ser humano que tem muitas qualidades. A gente descobre em cada criança muitas qualidades e isso assim fortalece o coração. Mas eu queria uma perguntinha além, principalmente para a Gabriela, além do que tu colocaste aqui, que envolve todo esse conjunto de especialistas, como você está vendo a inclusão nas escolas? De forma bem rápida, assim, Gabriela e e também o Fábio, né, falou um pouquinho sobre Atípico, assim, bem de coração mesmo, que eu acho que é uma experiência muito válida, sabe? Porque eu sei, do lado da escola, o quanto as pessoas lutam, trabalham, mas tudo é novidade, cada ser humano é único, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa diversidade dentro das escolas, de forma única, mas com muito apoio. E tu, como mãe, o Fábio como pai, como que vocês estão vendo isso? Que é um pouquinho além do que vocês falaram aqui, mas se vocês pudessem dar uma palavrinha, ia ajudar bastante. Obrigada. Então, obrigada pela pergunta. Esse é um tema bastante, inclusive, está borbulhando em mim, porque eu estou no meio do caminho entre fica na escola que está, tira para outra escola. A outra escola tem um processo mais inclusivo, mas acabou de me dizer um não. Eu já recebi experiências, já tive momentos muito difíceis com relação à escola, de escolas caras, escolas super bem preparadas, que se dizem, e me falaram não em função de ter o autismo. Então, eu tive experiências bastante negativas já. Bastante. Eu sou bastante exigente, eu confesso, então eu estou sempre atenta. Eu vejo que as escolas, pelo menos as que eu passei, eu tive escolas que não aceitaram muito bem a questão do autismo, querendo comparar no sentido de somos todos iguais, né? E essa igualdade também nos causa uma aflição, porque meu filho tem comportamentos diferentes de outras crianças, então, quando já vem com essa linguagem, eu já estou percebendo que não está sendo enxergado meu filho. Então, isso já me causa um certo desespero. Outros é justamente o contrário. Essa inclusão gera mais uma exclusão dentro da escola do que, de fato, uma inclusão, né? Porque daí ficam muitas coisas separadas. Meu filho, por exemplo, está numa escola que está o tempo todo tentando incluir, mas eu vejo que não tem preparo também, né? Por mais que a escola esteja cheia de crianças com autismo, eles me falaram uma vez assim, não, mas dessa vez a gente fez um treinamento. Falei, ai, nossa, que bom, e aí? Porque ele já está há 4 anos nessa escola, nessa situação. E eles falaram, sim, a gente teve uma palestra de 2 horas com uma acompanhante terapêutica. Eu falei, tá, foi esse o treinamento, né? Então, assim, acho que a gente precisa reconhecer que o jeito de lidar é diferente. Precisa de toda uma mobilização realmente para incluir. Eu também me coloco do outro lado. Eu em casa não dou conta, imagino que a escola também não dá. Então também eu fico tentando me acolher o meu coração e tentar entender que esse processo é um processo coletivo. Tem o meu processo, né? Se a gente for ver a dificuldade que é dentro da própria família, de fazer todo um processo de aceitação, de entender como é que funciona, imagino dentro de uma escola o quanto isso é complexo também, né? Com outras crianças. Mas essa é a realidade, nós vamos ter que fazer algum tipo de movimento, né? E o que eu vejo é que realmente as escolas não têm apropriação do autismo mesmo, da necessidade que eles possuem, de saber intervir na hora certa para evitar determinadas desregulações emocionais. Às vezes são coisas, às vezes até simples, mas que por falta de conhecimento acaba não fazendo, né? Tudo é muito complexo, né? Não é simples, mas eu tenho me deparado com situações bastante desafiadoras. Inclusive, na próxima que eu estava indo, acabei de receber um outro não, e hoje eles já sabem que não pode dizer não por conta de uma questão até jurídica, porém, eles criam um jeitinho diferente de não mostrar isso, mas a gente sabe que é por isso, né? Do tipo, tem vaga para todo mundo. Você vai lá, faz tempo que você fez vaga, e daqui a pouco tu vai lá para fazer a vaga e diz, acabou as vagas. Mas, quer dizer, até ontem estava tendo propaganda de que tinha vaga, né? Então, eu confesso que hoje, na minha vida pessoal, a questão da escola tem sido o meu maior desafio. E do Pedro também. Então, é isso.
Então, vou fazer um breve comentário, puxando aqui para a minha teoria que eu estava expondo. Acho que a escola ainda está muito enquadrada em certos padrões bem patriarcais de estruturação, e acho que dentro desses dois modelos, né, que ou enquadra, não, a gente recebe super bem teu filho, como uma escola que eu fui pesquisar, né? Então ele tem que usar o tablet. Meus filhos não usam tablet. Não, aqui as crianças autistas usam tablet. Que aí eles usam esse sistema assim assado. Então não tem abertura, assim, é assim que você vai entrar. Se quiser fazer parte, você entra dessa maneira, né? Então uma coisa enquadrada. Ou a exclusão, né? Esse abandono orânico, né? Que que não é para vocês, né? Isso eu escutei da ex-diretora da escola dos meus filhos, né? Quem sabe é melhor levar teu filho para outra escola, né? E, enfim, a gente está lá ainda brigando para abrir esse espaço, porque eu acho que não tem escola pronta nesse sentido. A gente está bem atrasado nessa... É um desafio enorme, como disse a Gabriela, não é simples mesmo de resolver, mas anda mal. Boa tarde. Eduardo, Gabriela, Fábio, tudo bem? Fábio, queria só ouvir um pouco de você. Você trouxe um modelo parental de Urano, de Cronos, de Zeus. A última imagem que você trouxe, Dionísio. O que seria para você uma figura parental, essas imagens parentais? Dionisíaco. Fiquei intrigado. Obrigado. Você está se antecipando ao trabalho em construção que eu estou me dedicando agora. Que eu entendo o Dionísio como essa pontinha que eu deixei ali aberta, né? Esse que nos brinda com a dissolução dos papéis encarnados, né? Então acho que Dionísio é essa figura que permite que a gente se desconstrua de acordo com a maré que vem, né? Do que a gente pesca na nossa rede, né? Na imagem que a Carol trouxe para a gente. Eu acho que nesse momento, por exemplo, tenho estudado muito questões como que os papéis de gênero se entrecruzam e atrapalham a paternidade, como questões como, por exemplo, o medo de um homoafetismo, né, de um homoerotismo entre pai e filho, né, afasta esses corpos, né, e como é que essas crianças, especialmente meninos, crescem, né, desprovidos da experiência de uma contenção, né, e a gente entende o quanto que isso no desenvolvimento psíquico da regulação emocional é complicado, e aí a gente vai, né, ver homens que não sabem conter seus impulsos, enfim. Então, eu acho que Dionísio ele vem como esse que possibilita a dissolução de papéis, esse solve et coagula, essa coisa de como disse meu filho, Caetano, né, a vida é de monta e desmonta, né, papai? Ele falou para mim uma vez, né? E eu falei, é isso mesmo, filho, a vida é de monta e desmonta. Eu acho que Dionísio possibilita o monta e desmonta, que é constante nesse exercício da paternidade. Daí, depois da tua fala, a gente... Oi, Fábio. Lê uma parte, por favor, que você falou que o atípico evidencia, talvez, a condição não só do atípico, mas de todos. Por gentileza. Aqui. Rapaz, onde que eu vou achar esse trem? É uma procura. Fugidio? Eu achei que estava aqui, mas ela fugiu. Tá, o fugidio, né? Apareceu. Então, tá, mas diga, qual que é? Me fez pensar em uma provocação também por novas junguianas, né? Que a gente sempre conversa. E aproveitando que o nosso amigo perguntou de Dionísio, e essa escola que diz receber e não recebe, entre outras coisas, e uma autocrítica a nós junguianos, eu estava pensando lá, a hora que você trouxe essa fala, o quanto que a gente consegue trabalhar com arquétipos, mas não com atipos. Com átipos, em vez de arquétipos. Átipos. Sabe?
Porque daí senão a gente vai falar de um arquétipo caótico, então sempre fica um antinômico entre as coisas, mas não contém em si a própria pluralidade, e sempre a gente tem que pensar num sistema monal dual. Então, a hora que você falou isso, pegou profundamente nessa questão, e quando nosso amigo revela o seu estudo futuro dionisíaco, eu queria que talvez você falasse só um pouquinho dessa, se você vê essa possibilidade do átipo, ao invés do arquétipo. Seria isso. Tá, a gente marca depois, tá? Mas assim, o que eu acho que a gente se enrosca, Luiz, que eu tenho, não sei se isso vai te contemplar a pergunta, mas eu acho que assim, puxando agora um fio da Maria do Carmo aqui para brincar, né, para a gente costurar alguma coisa, e trazendo essa própria brincadeira que a do Carmo propõe, o perdão, né, que a Jussara trouxe para a gente, né, e esse pai, nessa lei do pai espiritual que a Andrea colocou naquela outra mesa, né, assim, o que a gente está precisando trair em relação ao nosso pai teórico, ou como a gente o enxerga e o constrói e o recoa em nossa junguianice, em termos do que é arquétipo e do que isso representa. Eu acho que esse é um enrosco que a gente está enfrentando em termos de psicologia junguiana frente ao mundo em transformação, né? E um grande enrosco é a imagem arquetípica do pai, que eu estou aqui tentando me desenroscar disso, porque é uma coisa que eu preciso para a minha vida. E aí aproveito e transformo em trabalho, né? Mas eu não sei como te apontar uma resposta, mas eu acho que eu posso complicar mais a pergunta dessa maneira. Bem, nós precisamos terminar essa mesa, né? Entendemos que teria muitas perguntas a serem feitas, né? Até porque são temas, né, de extrema importância. Quando fala de pai e de mãe, né, ou de filhos atípicos, isso mexe muito com a gente e nos faz refletir. E muitas questões, né, se abrem aí. Mas, enfim, temos que terminar. Eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, tá? Pela excelente exposição e poder fazer parte, né, dessa mesa. E a gente continua, né, dialogando futuramente. Muito obrigada. Obrigada.